Um live stream na internet que durou 191 horas mostrou o impacto da robótica no futuro do trabalho. Tudo aconteceu em 3 fases. Na primeira fase, um robô trabalhou durante 8 horas, mostrando como ele era eficiente separando pacotes num armazém de logística. Depois, um novo desafio. 10 horas de trabalho, um humanoide separando os pacotes contra um ser humano. O ser humano ganhou por pouco, mas quando acabou as 10 horas de trabalho, ele estava completamente esgotado. E na terceira fase, esse robô trabalhou por 191 horas consecutivamente, durante 24 horas por dia. Separou mais de 238 mil pacotes. Na verdade, o que essa empresa da Califórnia de robótica avançada queria demonstrar que alguns trabalhos podem ser substituídos por robôs, porque realmente ficar 8 horas separando pacotes, fazendo leitura de QR Codes é realmente algo que pode enlouquecer os seres humanos. E você, o que acha disso? Em 1920, a palavra robô nascia no teatro para falar de servidão. Mais de meio século depois, o teatro virou realidade, em uma tela que nunca dorme 9 dias seguidos de desafio. Uma transmissão ao vivo, que não apenas nos trouxe a tecnologia, mas a própria definição de cansaço. Com a IA do Helix 2, o homem versus a máquina, 10 horas de maratona logística. O estagiário humano venceu por uma margem minúscula de 3%, mas terminou com os músculos destruídos pelo esforço repetitivo. O robô nem sequer suou. Enquanto o tecido humano falha pela fadiga, as redes neurais unificadas do Helix 2 recalculam o mundo a 1000 Hz, transformando o erro em aprendizado instantâneo. Não é mais sobre força bruta, meus amigos. É sobre automação ganhando bom senso. O Figure abriu as portas, mas o que estamos vendo agora é a biologia cedendo espaço à resiliência da inteligência artificial. Das ironias do destino, aonde aconteceu a primeira revolução industrial do mundo têxtil nos Estados Unidos, agora uma fábrica de dados. Mas qual a diferença das outras fábricas de dados? Ali são 100 robôs trabalhando em conjunto, aprendendo, desenvolvendo, com um toque humano através da realidade virtual, através de plataformas de 2D, para criar uma grande orquestração da IA física, onde a IA cria corpo e um robô ensinando para o outro. A sensação é que você está vendo um local onde é uma grande obra de arte, de dança, mas na verdade, uma fábrica de dados com braços robóticos. No auge da Revolução Têxtil, diziam que a máquina não vinha para substituir as mãos, mas para libertá-las para um trabalho mais nobre. Pois bem, um século e meio depois, em Watertown, Massachusetts, o círculo se fecha. Onde antes se fiava o algodão, agora se fia o destino da inteligência física. A Tutor Intelligence ergueu a DF1. Não é uma fábrica de produtos, é uma fábrica de experiência. 100 robôs aprendendo como crianças em um jardim da infância digital. Eles estão gerando 1000 horas de dados reais por dia. Aqui, o erro não é uma falha, é um combustível. Quando o robô hesita, o tutor humano assume o controle. É uma simbiose poética. Nós emprestamos nossa intuição. Eles nos devolvem escala. O primeiro museu dedicado a humanoides e robôs já está aberto em Seul, na Coreia do Sul. A construção foi feita por robôs e drones. No formato de uma nave espacial exigia um novo tipo de construção. O primeiro funcionário foi um robô para a limpeza. Lá dentro, os guias são cyberdogs que conversam com você. Se você achar isso um pouco estranho, humanoides vão te explicar os 4 andares de inovações. Mas muito mais do que contar a história e o futuro dos humanoides, ali é para que as pessoas, os visitantes, façam uma pergunta: como será a minha vida daqui a 10 anos? Como serei impactado profissionalmente por todas essas tecnologias?
Trabalharemos com seres que utilizarão saias ou blazers de metal? A pergunta de uma cocriação de uma nova era de robôs, humanos e humanoides. Na Idade Média, gerações de artesãos dedicavam a vida inteira para erguer catedrais de pedras que eles sabiam que nunca veriam prontas. Hoje, nós estamos ensinando as máquinas a erguerem sua própria catedral. Em Seul, acaba de nascer o primeiro museu do mundo dedicado inteiramente ao Physical AI. E o que fascina? Ele foi moldado, soldado e erguido por braços robóticos e algoritmos avançados. Se no passado as catedrais celebravam o divino através da pedra, hoje eles celebram o impensável através do código. Até o final desta década, o mercado global de Physical AI deve movimentar mais de $1 trilhão. São robôs cirúrgicos com precisão cirúrgica e sensibilidade humana. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, é a catedral invisível que estamos criando agora. IA por IA, sonho por sonho. Todos os anos, a ONU organiza um encontro chamado AI for Good, para discutir o impacto da inteligência artificial e utilizá-lo para o bem da humanidade. Mas deste ano, que aconteceu agora em julho de 2026, o grande encontro reuniu robôs do mundo inteiro. Robôs para ajudar nas mudanças climáticas, em salvamentos. Todos os robôs ali tinham uma função humanitária. E o que chamou a atenção foi Robert. Ele é uma criação de uma empresa de robótica suíça. E ele consegue replicar o rosto de pessoas famosas, como Trump, Barack Obama, Mark Zuckerberg, e a sensação dele utilizando um rosto conhecido da humanidade e também o seu terno e gravata. Uma forma de fazer um protesto sobre forças e poderes que definem o futuro da humanidade. No século XIX, a pioneira Ada Lovelace previu que os computadores teceriam padrões algébricos complexos, exatamente como o tear mecânico de Jaguar tecia fios e flores. A prova disso acabou de acontecer em Genebra, na cúpula AI for Good 2026 da ONU. Cientistas e líderes de todo o planeta dispararam um sinal vermelho sobre a infraestrutura. Com mais de 10 milhões de robôs inteligentes previstos para remodelar o mercado de trabalho mundial até o fim desta década, o consumo elétrico de grandes modelos de IA atingirá níveis críticos. Nós vimos de perto o avanço do Android Robert e de novos humanoides que mimetizam sinapses biológicas através de redes generativas em tempo real. Mas o veredito de Genebra foi implacável. A inovação perde o sentido se não preservarmos a agenda moral e a soberania do espírito humano sobre o código. O verdadeiro perigo da nossa era não é o robô Robert se tornar senciente demais. O perigo real é nos tornarmos apáticos, frios e automatizados. A inteligência artificial é o tear, mas o padrão da amanhã pertence a nós. Pense o impossível. Viva o impensável. Qual é o impacto de conviver com humanoides que parecem pessoas reais? Atravessando essa fronteira, a UBTech. Quando visitei eles a primeira vez em Shenzhen, na China, eles faziam um robô que era para educação, pequenino, bípede, muito simpático e muito eficiente. Essa empresa, que é uma das pioneiras do ecossistema da China de robótica avançada, agora resolveu não ficar apenas na educação e no trabalho industrial e lança os humanoides de companhia. O seu último lançamento, o World, tudo pode ser personalizado. A pele é realmente similar à humana, o cabelo também. Eles desejam conquistar um mercado onde a pandemia do século XXI é a solidão. Trocar seres humanos que são cuidadores de idosos por robôs e também qualquer faixa etária. Muitos dilemas éticos, mas no seu lançamento já foram reservados 13 mil humanoides e todos eles personalizados. E você, toparia compartilhar sua vida, sua casa com o ser de silício?
No século XVIII, o inventor Jacques de Vaucanson chocou a Europa a criar um pato mecânico que parecia comer e respirar. As pessoas sentiam medo, fascínio. 300 anos depois, nós não estamos mais imitando patos, estamos replicando a nós mesmos. A chinesa Ubitech acaba de lançar a linha U-Word Pro. Não é um eletrodoméstico, é IA com corpo e biometria. Estamos falando de um hardware com 88 graus de liberdade, 88 articulações que se movem como nós. Sua rede neural reage em menos de 500 milissegundos, mapeia as nossas emoções. Mas repare, enquanto a IA se veste de pele, de silicone e aprende a nos abraçar, o que acontece com a nossa própria empatia? O perigo não é as máquinas se tornarem humanas, é nós, humanos, esquecermos como lidar com a imperfeição do outro. Com mais de 13 mil pedidos já reservados antes mesmo da entrega do primeiro Android, o futuro doméstico bateu à nossa porta. E ele tem rosto humano.